Esse é Rupert Sheldrake. Ele é biólogo, dá aula, ele é atual, tá vivo, dá aula em Cambridge e ele desenvolveu uma teoria, a teoria dos campos morfogenéticos. Como que funciona isso? Ele, com ele mesmo ali, ele chama isso para os íntimos de telepatia. Então a gente capta a informação por telepatia. Claro que isso obedece em leis da biologia chamadas de campo morfogenético, lei da ressonância mórfica, que a gente entra em ressonância com o campo do outro e por isso capta a informação. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei o slide. Sim. Então aqui, ó. Tem uma teoria, a teoria do centésimo macaco. O que quer dizer isso? Macaco não nada. É muito difícil o macaco nadar. Só se tiver uma fêmea no cio, na outra ilha, pode ser que ele se arrisque. Não é que ele não vá para a água, sim, mas é muito difícil o macaco nadar. Eles não são aquáticos, diferente de um felino, por exemplo, ou outros animais que, apesar de serem terrícolas, gostam bastante de água. Não é o caso de macaco. Ele nada, mas com restrições. Então, lá numa ilha nasce um macaquinho que de repente ele quebra o fruto, bate o fruto numa pedra, e aí ele percebe que aquela polpa ou aquela semente é gostosa, então o outro observa aquele macaco e também quebra o fruto na pedra e come a parte interna, a polpa, a semente e tal, que é macia, que é gostosa, que é saborosa. Tá? Então ali é um comportamento aprendido. E aí tem aí, entre aspas, não coloquei entre aspas, mas assim, entre aspas, a partir do centésimo macaco que não observou um macaco quebrando o fruto na pedra, ele já nasce quebrando esse fruto na pedra. E começa a observar esse comportamento na outra ilha, em macacos que não tiveram o contato. Ou seja, numa ilha, um aprende com o outro, porque um descobriu isso. A partir do centésimo macaco, entre aspas, essa informação de bater o fruto, que aquele fruto é gostoso, quebra o fruto, quebra a cascadura, essa informação vai para esse campo de informações. Esse campo de informações, o macaco da outra ilha, que não viu essa cena, já nasce quebrando o fruto. Assim como as crianças já nascem sabendo mexer muito bem em tecnologias, em eletrônicos, e os mais velhos não. Né? Tem um experimento num hospital, isso são experimentos do Rupert Sheldrake, que existe no hospital é proibido fumar. Então as pessoas vão lá numa parte, lá no terraço, não sei aonde, funcionários escondidos para fumar na hora do almoço, na hora do intervalo deles. E aí pede para o segurança ficar olhando fixamente, mas fixamente pela câmera, sem falar nada. As pessoas que estão fumando começam a se sentir incomodadas, como se elas estivessem sendo vigiadas. E elas estão. Em outros momentos, que o segurança já sabia que as pessoas fumavam ali, não fazia nada e tudo bem, ou ele não estava olhando fixamente para a câmera, não acontecia nada. Quando, nesse experimento, ele fica olhando fixamente para a câmera, para as pessoas fumando através da câmera, os incomodados apagam o cigarro e vão embora. Então, entrou essa informação no campo. Estou sendo muito vigiado, eu preciso sair daqui. Teste de QI. O teste de QI estava ficando fácil. Então, assim, ficando fácil porque as pessoas estavam respondendo com mais facilidade. Bom, quer dizer que o teste vazou? Que alguém explicou como funciona o teste? As perguntas vazaram? Não. Aquelas respostas são respondidas tanto que as informações, que as respostas estão nessa nuvem, entre aspas, nesse campo de informação, e as pessoas estão acessando. Então também está tendo uma abertura da percepção desse inconsciente, que antes parecia que estava mais
restrito, talvez pelas condições planetárias, onde as questões de sobrevivência eram mais difíceis, estamos falando de guerras, né? Guerras medievais, Inquisição, caça às bruxas, enfim, que as pessoas tinham que ficar sempre focadas na sobrevivência, que elas não tinham essa abertura. Hoje, as coisas estão diferentes, tem estudos mostrando a importância do amor da mãe para o filho. Então, amamenta olhando, cuidando, que aquela criança cresce mais segura. Então, essa pessoa mais segura começa a ter uma percepção maior do inconsciente e elas captam mais as informações. Outro experimento do Rupert, palavras cruzadas. É uma pesquisa dele. Lançou palavra cruzada na banca de jornal na segunda-feira, vamos supor. Então, um grupo de pessoas, X pessoas, um grupo estatístico, um número estatístico, comprou a palavra cruzada, e aí pedem para essas pessoas, vejam quanto tempo, anotem o tempo que vocês demoram para responder. Sei lá, X tempos, X tempo. E só avisa o tempo que demorou, só isso. Terça-feira, a mesma palavra cruzada no dia seguinte também é vendida na banca de jornal e pede para o mesmo quantidade de pessoas, né? Um outro grupo de pessoas, mas a mesma quantidade, anotarem o tempo que demoraram para responder a mesma palavra cruzada. São pessoas que não têm contato entre si, um não passou a informação para o outro, não passaram as respostas, não houve cola, né? As pessoas que compraram na terça-feira, por exemplo, que responderam no dia seguinte a palavra cruzada, demoram um tempo menor para responder. Por quê? Porque as informações já estão disponíveis neste campo de memória ou campo morfogenético. Tem uma outra experiência do Rupert Sheldrake, que é assim, de colocar uma pessoa de costas e ele fica atrás, e aí ele olha para um lado, olha para o outro, olha para a pessoa, olha para trás. Então, vamos lá, ele vai olhar para a pessoa não sabe que ele está olhando e pergunta: Você está me olhando? Eu estou te olhando, sim ou não? Aí a pessoa responde sim ou não. Estou olhando para a direita, estou olhando para a esquerda, estou olhando para trás. O número de acertos é altíssimo, porque existe aquela conexão entre as pessoas ali, né? Então, como que a gente acessa esse campo de memória? Pela conexão que existe entre as pessoas. O campo morfogenético, ele não é só um campo pessoal. Então, tem aqui as minhas informações pessoais, tem as informações que a minha família viveu, tem as informações da sociedade onde eu vivo, tem as informações da minha pátria, então aqui tem massacre de índios, tem escravidão, tem o marido da princesa Isabel que fez um massacre lá na Guerra do Paraguai, que contaminou a água, enfim. Tem a guerra em relação ao Uruguai, de anexação, de independência, tem tráfico de drogas, tem favela, tem exploração da Amazônia, tem corrupção, tudo isso está também no meu inconsciente, da pátria onde eu vivo, do continente onde eu vivo, do planeta onde eu vivo. Tem as informações de toda a história deste planeta que eu também acesso. Todas as guerras em que houve guerras, todas as dores, tem tudo nesse campo. Agora, eu só vou acessar isso se tiver ressonância comigo. Senão vira uma panaceia, né? Eu vou acessar tudo e não é assim. Isso me influencia? Sim, influencia. Mas tem que ter ressonância. Esse campo morfogenético, é importante gravar esse nome. Ressonância mórfica. É outro nome que o Rupert Sheldrake dá. É um campo de ressonância. Aqui uma imagem do nosso campo pessoal, energético. Faltou desenhar aqui o campo de pensamentos, né? Aqui é o campo energético.
Aqui eu vou explicar um vídeo meu, onde eu falo do funcionamento da constelação. A gente vai um pouquinho agora para física, tá? Para física quântica. Olá, eu sou Elaine Romano, terapeuta de constelações familiares, experiência somática, terapia com cristais e Theta Healing. E o vídeo de hoje é sobre como a constelação funciona. Tudo que os nossos antepassados viveram ficam armazenados num campo chamado campo de memória ou campo morfogenético. E como que a gente acessa ou como a gente se identifica dessas memórias que aconteceram lá no passado? Às vezes eu nem conheci, tá lá há 50 gerações atrás. Para isso vem uma teoria de um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Ele é atual, dá aula em Cambridge, e ele fala desse campo morfogenético, que a gente acessa as informações por ressonância mórfica. Que essas informações elas são transmitidas de forma não material, não genética, não pelos genes, e sim por um campo, chamado campo morfogenético, como se fosse uma nuvem, né? E nós nos identificamos com aquela dor. Só que precisa ter algo na gente que se liga naquele inconsciente. Se não tiver nada em mim que tenha ressonância com aquilo, eu não me identifico com aquele campo. Então, por exemplo, se na minha família houve guerras, porque eu, Elaine, estou identificada com aquela dor e não, por exemplo, a minha prima. O que tem em mim que aflorou, espelhou e colou naquele inconsciente? Isso vem de forma epigenética. Existe um biólogo americano chamado Bruce Lipton. Ele descobriu estruturas celulares chamadas nanoradares, nano porque tem dimensões nanométricas. E essas estruturas nas células são capazes de captar informações vividas, emocionais, situacionais, de situações e marcar as células, formar um imprint celular modificando o DNA. Então são informações que vêm acima da genética, que eles chamam de epigenética. Então eu falo assim, nossa, então é só cor de olho, tipo de pele, tipo de cabelo, altura, que vem no DNA? Fisicamente, geneticamente, sim. Mas existem também informações que se imprintam nas células, informações vividas, e que também se transmitem de geração em geração. Então, a gente está começando a desmistificar um pouco, a ciência está começando a desmistificar um pouco a constelação. Através da descoberta dos campos morfogenéticos, que existe uma ressonância mórfica e também da epigenética descoberta por Bruce Lipton. E como que funciona a ressonância mórfica? Então existe lá a informação vivida no campo, seja uma guerra, um luto, um terremoto, que aqueles antepassados viveram e aquela dor fica registrada nesse campo. E esse campo funciona como se fosse uma nuvem, nuvem é uma forma de dizer, na qual a gente capta a informação. Por exemplo, crescimento de cristais por ressonância mórfica. Por que que aqueles cristais têm sempre aquele formato? Não tem DNA no cristal. É por ressonância mórfica. Crescimento de padrão de formação de plantas, ressonância mórfica. Comportamento de animal. Por exemplo, um macaquinho descobriu que se ele bater aquele fruto numa pedra, ele consegue quebrar, extrair a semente, aquela semente é gostosa. E o outro passa a observar isso e também a fazer o mesmo procedimento e comer a semente. E de repente, um macaco lá na outra ilha, que não viu aquela cena, começa a quebrar também o fruto para comer a semente, e isso vai se espalhando por ressonância. Então são essas pesquisas do Rupert Sheldrake que comprovam essa transmissão de informação não física, não pelo DNA. Eles não cruzaram esses animais.
e sim foi informação que foi passada para o campo. Descobriram que, vamos supor, as crianças que já nascem sabendo mexer em celular, em computador, por quê? Porque essas informações estão nesse campo. O teste de QI estava ficando mais fácil. Peraí, as pessoas estão ficando mais inteligentes ou de repente vazou o teste? Não, as informações, as respostas já estão no campo. Fizeram uma pesquisa de colocar a palavra cruzada na banca de jornal, a mesma palavra cruzada vendida na segunda, na terça, e fizeram um grupo que comprou a palavra cruzada, X pessoas, estatisticamente, X pessoas que compraram segunda-feira, demoraram tanto tempo para responder. As pessoas que compraram a mesma palavra cruzada, o mesmo número de pessoas, pessoas diferentes, mas a mesma quantidade, demoraram um tempo menor, as que compraram na terça-feira. Por quê? Porque as que tentaram responder na segunda, enviaram essa informação para o campo e essas respostas já estavam nesse campo morfogenético. Então a constelação ela acessa essas informações. Agora, como que a gente se desidentifica dessas informações que os antepassados viveram lá atrás? Um terremoto, uma guerra, uma dor, um aborto, um abuso, uma traição. Como que a gente capta as informações, repete padrão por ressonância e também como que a constelação promove a desidentificação disso. E aí está o pulo do gato. Os cientistas calcularam 12 dimensões. E a gente vive aqui na terceira, tridimensional, 3 dimensões. A quarta é linear, que é o tempo, passado, presente e futuro. Só que existem 12 calculadas, não sei se existem mais. Matematicamente, existem 12. E aí aquela informação que aquele antepassado, sei lá, 50 gerações atrás viveu, essa informação vai para esse campo morfogenético. E como que eu acesso aqui? Existe uma outra teoria, e aí não vem da biologia, vem da física, que é a teoria das cordas. Então vamos lá. Imagine um pão fatiado, várias fatias, e cada fatia representa uma dimensão. Os quarks são subpartículas dos átomos, e esses quarks que formam as cordas levam essas informações entre as dimensões. Então, o que aconteceu lá atrás, na última fatia, entre aspas, do pão, vem pela teoria das cordas, transita entre as dimensões e a gente capta a informação aqui. E na constelação, o que é dito, eu sinto muito se você viveu essa dor, desde que seja do coração, não na mente. Eu sinto muito pela sua dor. Me veja com bons olhos, agora eu faço diferente. Eu vivo numa outra época, numa outra realidade. E essa dor não faz mais sentido. Eu sinto muito pela sua dor. Mas eu deixo o seu aprendizado com você. E sigo diferente. E você também pode. Aonde quer que você esteja. Por exemplo, essa é uma fase de constelação. E essa informação, também pela teoria das cordas, pelos quarks, vão lá naquela dimensão, lá atrás, ressignificar. Eu não vou mudar o passado. Não dá para mudar o passado. Mas eu vou olhar diferente. Então eu vou mandar uma nova informação para o campo. E a partir daí eu me desidentifico psiquicamente, ou seja, mentalmente e emocionalmente daquela dor. E aí eu passo a estar inteiro comigo mesmo, pronto para viver a minha vida. Só que eu também sou antepassado em treinamento. O que eu estou deixando para os meus filhos, netos? O que eu estou deixando para o planeta? O que eu estou mandando de informações para esse campo? Que outras pessoas vão acessar no aqui e agora ou no futuro. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho das influências. Esse vídeo está dublado, tá? Mas das influências que a gente recebe do meio ambiente. A neurociência já sabe, a gente já provou, já é provado cientificamente, que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Nossa, mas como é que fica a carga genética, a carga ancestral? Essa informação vem por epigenética. O Bruce Lipton, isso está bem descrito no meu livro, e também no curso Bases Científicas e Filosóficas da Constelação Familiar.
Ele é um biólogo norte-americano. Ele descobriu uma estrutura que ele deu o nome de, uma estrutura na célula, que ele deu o nome de nanoradar. Nano porque tem dimensões nanométricas e informações vividas, medo, trauma, dores, separações, luto, marcam as células a partir dessas estruturas. Então, não foi informação que veio pela concepção, não é uma estrutura genética, ela é epigenética, ela marca o DNA, ela sim, ela marca. E se ela marcar uma célula sexual, um gameta, isso pode ser transmitido para outras gerações. Mais detalhes no curso, tá? Tem vários vídeos explicando a epigenética, o funcionamento, tem vídeos de médico psiquiatra falando da influência epigenética dentro do útero, como isso influencia os bebês. Isso está no curso e também falando mais profundamente dos odus, dos destinos ancestrais, a partir de uma aula de Renato Nogueira, que é um professor de filosofia da Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com a filosofia de Ifá dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fala sobre isso. E é essa influência que o Bert trouxe. Tá bom? Então aqui a gente vai ver um pouquinho o Bruce Lipton falando da epigenética. Os programas. Os primeiros 7 anos não são seus. Eles vieram de outras pessoas. E eles passam isso para você. Mas o problema é que não é só a geração anterior. A geração anterior, a geração anterior, a geração... Então passamos através da família. Aqui está o grande problema. A ciência descobriu que 95% da nossa vida estamos pensando. Quando a mente consciente está pensando, ela não está prestando atenção. Quando a mente consciente não está prestando atenção, o programa subconsciente é o padrão. Se você entender isso, então diz que apenas 5% do tempo você está vivendo sua vida com sua mente criativa, os desejos e o que você quer. 5%, 95% da sua vida. Vem do programa. Sim, mas o programa não são seus desejos e vontades. É o comportamento de outras pessoas que você está repetindo 95% do tempo. Programas que os psicólogos dizem serem limitantes. Desempoderador, autossabotagem, todos nós. Todos os dias, cada um de nós roda programas que não vemos e não são nossos. Só vemos o resultado. E a gente pensa, ai meu Deus, isso não é o que eu queria. Sim, mas é o que você criou. O Bruce Lipton, inclusive, tem um livro que chama Biologia da Crença. E aí ele explica como nós somos influenciados por esses padrões do ambiente. Isso é tão moderno, isso é tão novo, tão novo. E aí a ciência vem cada vez mais descobrindo a força desse inconsciente, provando, né? Porque o Freud descobriu que percebeu que nós éramos influenciados pelo inconsciente, a partir dos traumas que ele observava nos pacientes dele. Então, parou de ver, parou de andar, quando passou por um trauma, falou, tem alguma informação no inconsciente. Então, o Bruce Lipton, o Rupert Sheldrake, eles trazem para a ciência essa comprovação de como funciona o inconsciente, de como ele é regido, de como a gente recebe. Então, quando o Bruce Lipton descobre uma estrutura celular que é marcada por informações ambientais e ela altera DNA, a gente começa a perceber que nós somos muito. E aí a neurociência fala, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Por ressonância, por mágica? Não, gente. É biológico. Então é muito sério até as pessoas que a gente convive. Se uma pessoa é deprimida, se uma pessoa é mal-humorada, se uma pessoa é irritada, a gente é influenciado por isso. E isso pode marcar o nosso DNA. Imagina uma criança que cresce com uma mãe depressiva, por exemplo. E ela, de repente, ela não tinha uma programação genética para isso, mas por epigenética ela passa a ter. Olha a importância da gente
fazer terapia. E muitas vezes a gente, às vezes, precisa se afastar dessas pessoas. Ah, mas aí tá indo contra o Bert Hellinger, que diz que nada nem ninguém pode ser excluído do campo. Aquela mãe continua sendo mãe. Eu respeito aquela mãe. Mas às vezes ela tem uma doença, ela é narcisista, eu não posso conviver. Eu respeito, agradeço a força da vida que me chegou. E o romper esse padrão já é um novo movimento, até em benefício do próprio sistema. Então, são interpretações mais profundas. Desculpa. São interpretações mais profundas em relação à constelação. Porque se a gente for olhar na superfície, ah, nada nem ninguém pode ser excluído. Ah, então você tem que conviver com a sua mãe. Não foi isso que o Bert Hellinger disse. Ele mesmo não conviveu com a mãe dele. Não dava certo. Mas ele passou a vida tentando entender, processar e trabalhar essa dor dentro dele. E deu certo, sim, esse trabalho. Tanto é que ele foi muito, muito, muito próspero, porque ele honrou tudo que veio da mãe dele, mas ele não podia conviver, não dava certo. Então a gente tem que ter um olhar mais profundo em relação à constelação.